Enneagrama, uma ferramenta fantástica que para mim junta todos aqueles aprendizados que nós temos no treinamento Você, no Diamond, no Practitioner. É claro que nós podemos também começar pelo Enneagrama. Para mim foi essencial, né, para eu unir ali todo o conhecimento que eu já tinha. Inclusive, quando o Instituto marcou o primeiro curso de Enneagrama, foi lá na matriz do Instituto, nós fomos meio que convocados a participar desse curso de Enneagrama, e o nosso foco sempre foi programação neurolinguística, né? PNL, e eu, né, respirava PNL, só queria saber de PNL, e quando a gente ouviu falar de Enneagrama, claro, muito bem indicado, né? O Mário Quirino, né, Jairo, trouxeram aí o Enneagrama para próximo do Instituto Você. E vamos lá, né, vamos aprender essa ferramenta, né, conhecer, porque tinha a intenção ali de colocar esse curso como fazendo parte aí da grade de treinamentos e cursos do Instituto. E chegando lá, né, eu pude, olha só, aprender muito mais sobre mim. Daqui a pouco a Vivi vai falar sobre isso, mas o tipo 1, perfeccionista, eu pude entender a minha integração, a minha desintegração. Muitas vezes eu não entendia, né, por que algumas coisas aconteciam. E esse primeiro curso que a gente teve lá, usando aí também a constelação familiar e hierarquia, meu grande amigo Getúlio, professor de Enneagrama, ele que ministrou, primeiro professor de Enneagrama do Instituto Você, ministrou esse curso lá pra gente e pôde nos ensinar muito. E inclusive Getúlio, não sei se o Getúlio está aí, se tiver, um grande abraço. E aí depois disso, né, foi colocado o Enneagrama na grade de cursos do Instituto Você e se tornou essa ferramenta apaixonante. As pessoas que participam do Enneagrama se apaixonam. Tem pessoas que fazem 2, 3 vezes o Enneagrama, já vão depois para o Enneagrama avançado. É realmente uma ferramenta de autoconhecimento extraordinária. Então essa foi a minha experiência aí com o Enneagrama. Hoje, sempre que eu tenho oportunidade, que a gente traz para as unidades aí, curso de Enneagrama, eu sempre estou em sala, porque a cada treinamento, a cada curso, na verdade, eu aprendo ainda mais. Eu comentei em uma das outras lives, né, que no processo de treinador do Instituto Você, eu tive que ler o livro do Practitioner muito mais do que 20 vezes. Porque cada prova, cada processo eu tinha, né, que estudar, tinha que me preparar. E cada vez que eu lia um livro do Practitioner, um livro de PNL, um livro do Master Practitioner, eu aprendia coisas diferentes, eu percebia coisas diferentes que talvez eu não tivesse percebido das outras vezes. E o Enneagrama é a mesma coisa. Eu tive em sala, acredito que umas 4 ou 5 vezes no Enneagrama, e cada Enneagrama me enriqueceu, me trouxe, né, me abriu os olhos para coisas diferentes. Então, realmente uma ferramenta muito especial, muito importante. E nós temos uma convidada essa noite aqui, uma convidada muito especial. Então, falando um pouquinho sobre essa nossa convidada. Olha só. Cirurgiã dentista, pós-graduada em prótese, com 12 anos de experiência. Master Trainer em Programação Neurolinguística, formação em Enneagrama, formação em Enneagrama Business, filiada profissional IEA, né, nível Brasil, que é a Associação Brasileira de Enneagrama, treinadora e professora, né, no Instituto Você. E eu quero convidar aqui Viviane Maia. Deixa eu chamar. Olha só que música linda. Bora no âncora do Enneagrama. Muito bom, muito bom. Boa noite, Vivi! Boa noite! Tudo bem? Tudo ótimo, e você, como é que tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Seja muito bem-vinda.
temos aqui o carinho, né, das pessoas da Baixada Santista, Sorocaba, de todo o Brasil, né, do Litoral Norte também. Já vi que tem uma galera aí de fora daqui das regiões também. Seja muito bem-vinda. Prazer ter você aqui. Eu que agradeço. Prazer é todo meu. Então, Vivi, pode falar. Pode falar. Não, ia começar justamente, né, assim, estava falando um pouquinho sobre mim, a minha história com o Enneagrama. É uma ferramenta que, a princípio, da minha parte, sou sincero em falar isso, houve aí um julgamento, né, do quanto essa ferramenta poderia, né, agregar, sendo que nós estávamos muito focados somente na programação neurolinguística, e o Instituto encontrou aí uma receita, né, de ter aí os professores, treinadores, todos também com formação em programação neurolinguística, ministrando, né, cursos de Enneagrama, né, como você. E eu acredito que o Enneagrama ele sela, né, ele junta, ele faz com que a gente consiga utilizar de uma forma muito mais efetiva todas as outras ferramentas. Essa é a minha opinião. A minha também compartilho da mesma opinião. Eu sempre falo que sem a programação neurolinguística, para mim, também não tem como. As duas ferramentas, elas andam juntas, sabe? Porque eu uso muito no Enneagrama do Instituto técnicas de programação neurolinguística. E isso faz total sentido para mim. Então, acho que por isso que o Enneagrama do Instituto, a cada dia mais, ele vai tomando uma proporção diferente em relação ao Enneagrama. As pessoas vão ficando encantadas, né? O Enneagrama já é uma ferramenta muito profunda, né? Eu falo que as pessoas chegam no Enneagrama falando assim, nossa, Vivi, desconfiados, né? Não acreditando tanto, acham que vai ser bom, mas chega no domingo do curso e vira e fala assim, nossa, Vivi, eu não imaginava que esse curso era tudo isso. É o que eu mais escuto, porque a profundidade que o Enneagrama chega, né? A assertividade dele, a capacidade de montar um quebra-cabeça seu, da sua alma, de você mesmo, é incrível, né? E é incrível como os participantes se apaixonam, né, por essa ferramenta. Ela é apaixonante. Eu quero que, se você puder, começar dando uma pinceladinha, né, porque eu percebi que tem pessoas aqui que não fizeram Enneagrama, né, e até legal a gente colocar aqui, esse final de semana que passou, né, ontem, né, domingo, era para nós estarmos encerrando um Enneagrama aqui na Baixada Santista. Nesse final de semana, a Vivi era para estar conosco aqui, né, ministrando esse curso, e infelizmente, né, devido ao que está acontecendo aí, esse curso não aconteceu. Vai acontecer em breve, assim que a gente conseguir, a gente já vai programar uma próxima data. Né, e por esse motivo, inclusive, né, eu acredito que nada mais justo até do que a Vivi estar com a gente aqui, né, falando, né, um pouquinho sobre o Enneagrama. E assim, aqui eu tenho certeza que tem pessoas que estão conectadas aqui que estavam inscritas para o Enneagrama, né, estavam esperando muito por esse curso, né, mas nós vamos esperar um pouquinho mais, né, mas vai acontecer em breve. Então, assim, o que você pode dizer aí para a gente sobre o Enneagrama, o porquê dessa ferramenta ser tão apaixonante? O que eu posso dizer dessa ferramenta é porque a gente descobre padrões de comportamento automáticos inconscientes. Então, descobrir por que eu faço o que eu faço, por que eu ajo assim, por que às vezes eu sou mais sentimental, por que fulano já é mais mental, e entender a forma como eu funciono, né? O Enneagrama, ele traz pra gente a capacidade de nos conhecer, de analisar os padrões que a gente carrega há anos, entender coisas do nosso passado. E é de uma forma tão profunda, de uma forma tão assertiva, que a gente costuma ficar meio assustado mesmo. Tem pessoas que às vezes viram para mim e falam, credo, parece que isso é macumba. Mas é porque realmente é uma ferramenta milenar de um conhecimento muito profundo e que mostra claramente padrões e hábitos que a gente vive carregando e às vezes não entende o porquê. E o Enneagrama mostra isso. E olha só, a Kelly está colocando aqui, Kelly Trigo, já estou no próximo Enneagrama. Lembra, Rogério, que quando fiz o você, eu disse que minha intuição me falava que eu devia fazer ele, né? Na época nem disseminado ainda tanto pelo Instituto. Né? A Kelly já na época comentava sobre, né, o Enneagrama, que ela já tinha ouvido falar, isso já faz um tempo,
né? E é uma ferramenta que assim, de repente, né, as pessoas começaram a falar muito sobre, né, o Enneagrama, né? A gente ouve muito hoje, é uma ferramenta de autoconhecimento poderosíssima, né? E nosso trabalho é, né, levar autoconhecimento para as pessoas e realmente, né, de uma forma que encanta, surpreende. Normalmente os participantes de Enneagrama saem surpreendidos, mesmo quem já tem um practitioner, quem já tem formação em PNL, quem já participou de outros treinamentos. E nós somos seres em desenvolvimento, em construção, né? Então, a cada treinamento a gente pode aprender ainda mais sobre a gente. E é o que eu comentei aqui, né? Eu, cada vez que eu estou em sala, né, mesmo ali, né, participando nos bastidores ali, eu estou aprendendo também. Cada vez que eu leio um livro, eu estou aprendendo mais. Mesmo se eu estiver repetindo 2, 3 vezes a leitura, a gente pode sempre estar aprendendo ainda mais, né? Mas eu aprendo todo Vivi, dia. Eu aprendo todo dia com os treinandos, todos os dias. Cada turma são pessoas diferentes, que trazem histórias diferentes, né? Que independente da gente pensar, né? Todos os tipo 1 fazem isso, todos os tipo 2 fazem isso. Isso é muito pequeno perto do Enneagrama, né? Cada um tem suas crenças, seus valores, o ambiente que vive, aquilo que trouxe para compartilhar a sua história. Então, sempre eles ensinam muito. Eu falo que meu maior é mesmo. Os treinandos, eles são a maior riqueza para a gente. Eu falo muito que eles me conhecem, que eu sou apaixonada por eles. E verdade isso, quando a gente está ministrando, né, um treinamento, um curso, cada treinamento é diferente, né? A gente está aprendendo ainda mais. E eu já tenho essa crença comigo desde lá de trás, antes, inclusive, né, do meu treinamento Você, que quando a gente está ensinando, a gente está aprendendo, né, muito mais. Então, realmente ensinar faz com que a gente aprenda ainda mais. Com certeza. E quando a gente vai tratar de comportamento humano, nada melhor do que aprender com as pessoas que agem e fazem, né? Que tem esse comportamento, né? Então, eu brinco muito, às vezes, nos meus cursos, que o melhor professor de cada tipo é a pessoa do próprio tipo. Então, você vai ser muito melhor para falar do tipo 1 do que eu. E eu, talvez, vou ser muito melhor para falar do tipo 2 do que você. Né? Então, às vezes, surge dúvidas nos treinamentos e muitas vezes eu peço para o próprio treinando responder, né? Se eles estão perguntando alguma pergunta sobre um tipo, aí eu mando a pessoa daquele tipo responder, né? Eu convido, porque eu acho que isso faz total diferença, né? E mesmo as pessoas, né, se identificando ali em um dos eneatipos, elas podem ser muito diferentes, né, Vivi? Isso é muito claro, que no Enneagrama a gente vai entender que o tipo ele é muito pouco, né? Ele é só o ponto de partida. Eu costumo dizer que ele é o ponto de partida para a gente começar a nossa caminhada de crescimento. E o que o Enneagrama traz para mim, que é muito lindo, é que não é simplesmente dizer a você que você faz isso, você é assim, você é assado, você é mais mental, você é mais racional. O Enneagrama ele te dá a possibilidade de mudança. Ele te dá os caminhos que você precisa trilhar, percorrer para ser alguém melhor, para evoluir. Então, ele não simplesmente vai dar a você quem você é, mas ele também vai dar o que você precisa fazer para se tornar alguém que você veio a ser. Show. Vivi, como que você conheceu e como que você entrou no mundo do Enneagrama? Como que você se tornou eu não sei se você se intitula professora ou treinadora de Enneagrama, como que isso entrou na sua vida? Na verdade, eu conheço o Enneagrama antes do Instituto, né? Eu conheci, na verdade, em Belo Horizonte, pelo Mário também, né? Eu sou, né, filha do Mário, então muitas pessoas que faziam faziam também o Enneagrama, e nessa época não existia. E a primeira vez que eu fiz o Enneagrama, eu tive um impacto muito grande. Eu falo que eu já saí do Enneagrama muito impactada. Porque como a minha personalidade, uma personalidade que quer agradar o outro, esquece muito de si, isso foi muito forte em mim. A sensação de quantos anos da minha vida eu tinha me esquecido, quantos anos da minha vida eu tinha deixado de realizar meus sonhos, minhas vontades, minhas necessidades. Então, foi muito forte para mim.
E eu até estava falando na live que a gente estava conversando muito, na live que eu fiz com o Mário, e a gente sempre conversa. Eu falo que a missão me escolheu e não eu escolhi a missão, entendeu? Eu acho que o Enneagrama me escolheu. Quando ele entrou no meu coração, eu tinha certeza que isso era para o resto da vida. E aí, rapidinho, eu já comecei a fazer a formação. A princípio, não querendo ministrar, porque eu sou uma autopreservação dominante, então eu falava, meu Deus, social reprimida, eu falava, meu Deus, público, gente, meu Deus, pessoas, eu nunca me sentia capaz, né? Eu fiz vários cursos, lia, estudava pra caramba, tinha muito conhecimento, mas eu tinha muita dificuldade com as pessoas, eu tinha muita dificuldade de falar em público. E aí, eu, automaticamente, com todos os treinamentos do Instituto, né, o Você, o Master, eles foram me dando essa coragem de enfrentar os meus medos internos, de enfrentar o desconhecido. E eu falo que eu fui empurrada, me empurraram, né? Empurraram a minha vaquinha e falaram, você vai ministrar, não tem escolha. E eu fui ministrar. E isso eu falo que é um chamado da minha alma, né? Eu tenho certeza que é um chamado da minha alma, porque faz todo sentido para o que eu vivo hoje. Eu fui largando tudo na minha vida pelo Enneagrama. Como você disse no início, eu sou dentista de profissão. E eu fui largando automaticamente toda a minha vida para me dedicar por isso, porque parece que tem alguma coisa que me conecta a isso, entende? Um chamado bem forte que lá no fundo fala para mim que eu preciso seguir isso, sabe? Eu preciso ajudar pessoas a mudarem, terem as mudanças que eu conquistei na minha vida. Realmente é muito gratificante, né? E a gente está falando num nível muito alto, né? Um nível neurológico muito alto quando a gente fala em missão, né? Exatamente. E realmente fazer a diferença, né? E mostrar para as pessoas um caminho que talvez elas não estejam percebendo, né? Que elas podem fazer diferente. E é aquela coisa, né? Não preciso pescar por aquela pessoa, mas eu posso, né? Dar a vara ali para que ela siga. Eu começo geralmente o treinamento Você dizendo para as pessoas que o treinamento Você não vai mudar a vida de ninguém. Na verdade, o treinamento ele vai fazer com que a pessoa se perceba, ela tome consciência de como ela funciona e faça escolhas, né, de como ela quer funcionar a partir dali. E também acredito que seja o mesmo caminho do Enneagrama. Perfeito. O Enneagrama é a mesma coisa, né? Ele também dá, eu falo que ele dá consciência, né? Ele faz você tornar hábitos conscientes. Eu falo que é como se a gente tivesse preso na nossa personalidade, na jaula, né? E a gente descobre uma saída, né? A gente descobre uma luz para a gente sair, para a gente ser o melhor de nós. E eu acho que se eu conseguir encontrar isso, também pessoas podem encontrar, né? Meu desejo é que cada um que passa pela turma de Enneagrama também encontre a sua missão, encontre a sua luz interna. E mesmo que em momentos de escuridão, eu falo que nesse momento que a gente está vivendo, né? É um momento de extrema escuridão. É um momento que às vezes a gente não vê a luz no fim do túnel, né? Tem medos, ansiedades, inseguranças. Mas é nesses maiores medos, nesses maiores momentos de escuridão que a gente descobre as respostas dentro de nós, né? E nesse momento o Enneagrama traz isso. É encontrar os tesouros, é encontrar as respostas que estão dentro de nós. E todos os recursos que a gente possui, eles estão ali. Então, eu acho que é isso que o Enneagrama pode dar nesse momento, a luz que ele pode trazer para a nossa vida, né? E eu vi um comentário passando aqui de uma pessoa que não está entendendo muito, né, do que a gente está falando aqui, justamente acho que pela questão de a gente não ter dado aí uma pinceladinha, né, do quanto aí o Enneagrama, né, os tipos, que as pessoas inclusive estão fazendo os comentários ali, eu sou tipo 7, eu sou tipo 5, né, eu sou isso, eu sou autopreservação, sou sexual, o meu tipo. Né? Eu sou tipo 1, autopreservação. Você pode falar um pouquinho sobre o meu eneatipo? Sim. Vamos falar um pouquinho do tipo 1, ok? O tipo 1 são pessoas muito dotadas de ética, moral, dignidade, valores. São pessoas em que desde pequeno eles aprenderam que o mundo ele não podia existir erros.
Então, eu tenho que ser correto, eu tenho que ser decente, eu tenho que ser íntegro. E para isso engloba várias coisas, não só no quesito de fazer o bem, mas no quesito de estar correto, de preocupar com o que as pessoas pensam. E isso traz, às vezes, um tom de organização, organização interna, planejamento, organização do ambiente externo, né? Traz um senso de pontualidade. Então, o tipo 1 é uma pessoa que preza muito por valores. E para ele isso é muito importante. Seguir corretamente, agir corretamente. Esse senso de integridade é muito presente no tipo 1. Quando a gente E quando as coisas... Pode perguntar. E quando as coisas não acontecem tão perfeitamente como ele espera, o que pode acontecer? Quando as coisas não acontecem, né, como ele espera, é uma pessoa que se cobra muito, é uma pessoa que a gente vai falar aqui do outro lado, né, o lado mais da personalidade, sem falar da luz, é uma pessoa muito autocrítica, é uma pessoa que se critica muito e também critica as pessoas ao redor, é uma pessoa que se cobra, é uma pessoa que guarda muitas coisas, somatiza, ela sente raiva de alguma coisa, ela não fala, ela vai guardando, guardando, guardando. E uma hora ou outra aquilo às vezes vira uma panela de pressão que explode. E normalmente quando o tipo 1 explode, ele explode com as pessoas mais próximas. Então isso às vezes também dói, porque aí gera ressentimento, né? E ele normalmente explode apenas com pessoas mais próximas, só porque aquilo era apenas a gota d'água, sabe? O último a gotinha para encher o copo. E aí falando, né, um pouquinho de mim, foi realmente algo que fez com que eu mudasse bastante os meus comportamentos. Era eu tomando consciência disso, né, eu pude entender, né, a minha desintegração, a minha integração, as minhas asas, uma asinha mais tombada para um lado, para o outro. Então, eu acredito que para as pessoas aqui que não participaram ainda do Enneagrama, o que você vai primeiramente entender ali? Tomar consciência de algo que você não sabia sobre você, né? Então, totalmente ligado ao autoconhecimento. E aí o melhor, o que você vai poder fazer a partir dali, tomando consciência disso. Porque até então, até participar do Enneagrama, eu não sabia dos motivos disso acontecer. Eu não sabia por que eu tinha azia tomando água. Eu não sabia por que eu explodia normalmente com as pessoas que estavam próximas de mim. Eu não sabia o quanto eu estava fazendo mal para a minha saúde. Eu não sabia que em alguns momentos para mim ficaria muito mais leve eu ser mais flexível, eu não precisar das coisas tão perfeitas e talvez o perfeito para mim não seja o perfeito para as outras pessoas. Às vezes as pessoas falavam, nossa, Rogério, está ótimo. Só que eu acabava me cobrando muito, para mim não estava, porque eu buscava a perfeição no meu mapa de mundo, né? O que era perfeito para mim, né? E não para as pessoas, né, que estavam ao meu redor. E isso que eu costumo dizer no Enneagrama, que é como se a gente imaginasse uma casa com 9 quartos, entendeu? E aí, lá na nossa infância, a gente vai morar num desses quartinhos dessa casa redonda. E aí a gente começa a ver o mundo segundo a ótica daquela janela. E acha que o único mundo que existe lá fora é da janela que você está vendo, né? A gente esquece as outras visões de mundo. E a gente acredita que a nossa é a única forma de ver o mundo lá fora. E isso é muito forte, como você está falando sobre... eu também sinto isso. Eu falo que mais do que também reconhecer os meus padrões, né? É aceitar. Porque eu falo que para mim foi muito difícil também aceitar. Tinha muitas coisas no Enneagrama que eu sabia que fazia, mas eu negava, né? Porque não é fácil admitir que você é orgulhoso, você ajuda, mas você pede algo em troca. Isso doeu para mim. Eu falo que foi uma das coisas que mais doeu para mim. Reconhecer que eu sempre fui muito prestativa, muito, né, ajudadora, cuidadora, mas que eu esperava algo da pessoa. Eu esperava um retorno emocional. Isso dói. E eu acho que um processo do Enneagrama, eu falo que é curar também isso. Curar suas dores, aceitar o processo, parar de negar, parar de colocar uma venda nos olhos e não querer enxergar quem você é, né? Seus erros. Porque eu falo muito com eles, a gente só pode consertar algo se a gente aceitar, se a gente reconhecer que aquilo é nosso. Porque como é que eu vou mudar algo sendo que eu nem reconheço que é meu?
né? Então, Verdade. isso o Enneagrama dá, que além de, é lógico, a gente também percebe padrões que a gente não tinha antes, né? A gente não consegue entender, e mais do que isso, a gente consegue perceber coisas que a gente não aceitava que fazia, que a gente estava no auto-engano. A gente estava se enganando. Né? E isso, a gente tem a possibilidade de começar a observar esse padrão e a melhorar, a evoluir, né? Deixar aquele hábito de ser escrava daquele hábito, de ser escravo daquele padrão. O Rubinho, né? O Rubinho entrou aqui, estava brincando, né? Que o tipo 1, autopreservação, né? Ele adora isso, né? É o tipo dele também, né? Uhum. Se eu não me engano, não sei se ele é autopreservação, né? Mas eu sei que ele é tipo 1. Tem autopreservação também, né? Vivi, tem um tipo que é melhor? Tem um tipo que as pessoas falam, eu quero ser esse tipo. O que você pode dizer para essas pessoas que talvez não queiram aceitar aquele tipo? Porque assim, no Enneagrama, você me corrija se eu estiver falando errado, no Enneagrama, ninguém vai chegar lá e vai descobrir, né, o seu tipo. Né? A pessoa ela vai perceber em qual tipo, né, ela se sente ali, talvez, mais pertencente àquele tipo, porque assim, é bastante complexo, porque existem as asas, existem a integração, a desintegração, que, né, quando você falou talvez esperar, né, das pessoas, talvez seja a asa no 2, né, é isso, aquela coisa de ajudar, então cada tipo ali tem a sua característica. Eu sei, claro, que não tem um tipo bom ou ruim, é a mesma coisa que, por exemplo, no Diamond, quando a gente fala dos perfis. Sim. Mas as pessoas querem ser tal tipo, eu quero ser esse tipo aqui, e procuram escolher um tipo. Olha, na verdade, eu sempre digo que não existe tipo bom ou ruim. Porque o Enneagrama, ele não é estático. Você não é só aquilo. Você não é só... Eu não sou só 2. Você, Rogério, não é só tipo 1. Né? A gente transita no símbolo inteiro. A gente vai em todos os quartinhos. Tem as nossas asas, tem as nossas flechas, tem outros tipos que a gente visita. Então, não existe isso. Para o Enneagrama, a gente fala muito que não tem a ver com o quarto que você está. Tem a ver com o nível de consciência que você está. Então, o quanto eu deixo esses padrões de comportamento me dominar e o quanto eu tenho consciência desses padrões e me permito que eles não me bloqueiem. E me permito, de vez em quando, em alguns momentos, a ser o dono da minha vida e não a minha personalidade. Então, eu falo que não é o tipo que importa, é o nível de consciência. Só que, Rogério, existe muito hoje, né? Eu falo que o mundo, ele é muito capitalista, né? O nosso mundo hoje, ele é muito capitalista, é muito voltado para o trabalho, para o resultado. E eu acredito, sim, que tem um tipo que prevalece mais para as pessoas. E o que eu vejo muitas vezes é o tipo 3. O trabalho, tipo 3. Não sei o que, o tipo 3. Eu percebo muito isso. E eu falo que, na verdade, isso é tão pequeno quando as pessoas pensam assim, porque, para mim, a nossa personalidade, o nosso tipo, ele está totalmente vinculado com o que a gente veio a fazer nesse mundo. Então, ele está totalmente vinculado com a nossa missão, o nosso propósito, o chamado nosso aqui. Então, cada um tem um chamado e todos os tipos, eles podem ser lindos se eles estiverem evoluídos. Eles têm muito a contribuir. Isso é muito importante a gente observar isso logo nesse momento que a gente está vivendo. Porque o Enneagrama, ele fala sobre sobre tudo, né? Sobre a totalidade, sobre que independente de ser um tipo ou não, nós somos iguais. Nós somos humanos e nós estamos unidos pelo todo, pelo uno, entende? Então, isso é o que é mais bonito, é o que cada um veio a contribuir para esse mundo, o que cada um tem para dar, né? E isso é o que faz sentido para mim. Show de bola. Nós temos algumas perguntas aqui, Vivi. Eu vejo que o pessoal está perguntando ali também, né? Tem muita coisa circulando ali, mas eu vou fazer algumas perguntas que vieram aqui pelo meu Instagram. Uma pergunta que veio da Lu. A Lu perguntou assim: sempre me dou demais.
acabo fazendo o impossível para ajudar e acabo me machucando. O que será que está acontecendo com a Lu, hein? Será que está acontecendo, né? Pois é, o Enneagrama, antes de qualquer coisa, Rogério, ele é um instrumento de compaixão por nós mesmos. A gente precisa ter compaixão conosco, né? Amar a nós mesmos. Então, eu falo que eu aprendi, eu acho que eu posso dizer isso para ela, porque não pela teoria do Enneagrama, mas pela Vivi, que também fez isso durante muito tempo. Eu posso dizer para ela que a gente só pode ajudar o outro quando a gente estiver bem conosco mesmo. Qualquer ajuda que você vai prestar a alguém, se você não está bem, não vai ser uma ajuda bem-vinda. Eu falo que a gente só dá aquilo que a gente tem para dar. Então, para mim, fica a reflexão para que a Lu faça aí, para ela perceber se quando ela está ajudando, ela tem para dar. Eu acho que vai fazer sentido daqui para frente isso. Mas, eu acredito... Uma personalidade, assim, ou um tipo 2, ou indo muito para o ponto 2, né? Pode ser uma flecha, ou pode ser uma asa. Isso está muito forte nesse momento aí, né? A doação. Eu acredito que a Lu não participou do Enneagrama ainda. Okay. E ela vai tomar consciência do porquê que isso acontece dentro dela. Vai. Né? E vai então, realmente, às vezes dói, né? Sim. E às vezes a gente tem que desconstruir, né? Quebrar aí alguns padrões que a gente vem tendo aí durante uma vida inteira, né? Show. E vai descobrir um motivo, né, Rogério? Vai descobrir um motivo, vai descobrir por que ela faz o que ela faz, né? Fala um pouquinho disso do motivo, Vivi. Existem motivos por trás dos tipos, é isso? Existe uma motivação por trás, né? A gente vai entender que a nossa personalidade ela é formada lá na nossa infância. E na nossa infância, a gente sentiu alguma demanda que não foi preenchida, né? A gente vai ver que os tipos práticos, eles sentiram uma demanda de não sentirem valorizados, de não sentirem importantes, de não terem significados. A gente já vai ver que os tipos emocionais, eles não sentiram amados. É uma carência afetiva, que sentiram que em algum momento, talvez o pai, a mãe, as pessoas que estavam presentes na vida dele, ele não sentia o amor. E a gente vai entender que os tipos 5, 6 e 7 têm a sensação de estarem sem proteção, que sentem incapazes sozinhos. Então, muitas vezes a gente acessa esses sentimentos, né? Eu vejo que eu, por exemplo, no treinamento eu como uma tipo 2, eu tive que acessar para mim a sensação de não ser amada pelo meu pai. O sentimento que eu sentia não quer dizer que meu pai não me deu amor, mas o que eu, criança, o que a Vivi lá na infância sentiu foi que ele não me amava. Então, quando a gente começa a entender esse processo, a gente possibilita curar as nossas próprias dores. A gente ser o remédio, a gente ir lá e colocar um band-aid e a gente mesmo cicatrizar a nossa ferida. Eu falo que eu passei a dar o amor que eu esperava do meu pai, eu comecei a dar para mim mesma. Eu parei de esperar dele. O amor que eu mesma podia dar para mim. E olha só a importância de tomar consciência disso. Porque se a gente não passa por um processo como o curso do Enneagrama, a gente passa a viver uma vida inteira, talvez, sem ter essa consciência e entender isso. Né? Isso pode ter sido com 1 ano de idade, pode ter sido até com menos, né? Às vezes até antes, né, Vivi? O meu foi na gestação. Dentro da barriga da minha mãe. Para quem ainda, né, não acredita nisso, mas foi, né? E assim, e no treinamento você foi muito forte isso para mim. E eu fui viver isso depois de uma dinâmica de Enneagrama que eu pude realmente voltar ao momento onde tudo isso foi formado. E quando a gente ressignifica esse momento, quando a gente pode dar novos recursos para viver criança que não tinha aqueles recursos e ver a vida com outro ângulo, ver a vida de uma outra forma, a gente consegue seguir adiante. Show!
Tem uma pergunta da Carol aqui. Como reconhecer e aprender a lidar com o nosso lado mais sombrio? Aceitando. Não tem outra forma. Simples assim. Não tem outra forma. É muito... parece... É simples, mas é muito difícil para fazer. Eu posso dizer uma coisa que eu compartilho muito com as pessoas com meus treinandos, com as pessoas às vezes que eu atendo, que é o seguinte. Eu falo que todas as vezes que eu percebo a minha personalidade, o meu lado sombrio, as minhas maiores dificuldades, elas funcionando, eu comecei a fazer um processo e vou dar uma dica para as pessoas que estão aí. Alguns já me conhecem, talvez já escutaram isso de mim, que é o seguinte, quando aquela característica negativa, aquilo apareceu num momento que você não queria, você vai pegar essa característica e vai falar, eu reconheço que eu agi dessa forma. Eu aceito e cada dia que isso aparecer na minha vida, eu recebo isso para me mostrar que eu não quero ser mais assim. Eu falo que eu faço isso muito. E isso é muito importante quando a gente acolhe as nossas sombras, porque automaticamente você vai percebendo, aquilo vai te dando força para você alcançar a sua luz, entende? Então, acolha, aceite o seu lado. Toda vez que isso aparecer, não tem que haver julgamento, não tem que haver crítica, nem chibata com você, mas tem que aceitar e perceber. Eu não quero ser assim mais. Muita gratidão por você me mostrar que não é assim que eu quero ser a partir de agora. Fazer uma analogia aqui, para quem já assistiu Divertidamente, a tristeza também é importante, né? Com certeza. Nas dores, a E gente realmente... tem muito, né? Nesse momento do corona, a gente está passando por dores internas, está sendo difícil para todas as pessoas, né? É um momento de, vamos dizer, eu digo de uma desintegração total da humanidade. Para quem já fez Enneagrama sabe o que é isso. É como se todos nós fôssemos jogados para o nosso ponto de desintegração, né? E nesse momento, eu falo que o que a gente precisa aprender com isso? Isso é muito forte para mim. Eu estou vivendo isso. Eu acho que é algo que a gente precisa sempre fazer essa pergunta. O quê? Por quê? O que eu preciso aprender? O que isso tem para me mostrar, né? Show. Tem uma pergunta aqui, Henrique. Conheço pessoas que fizeram esse curso e falam muito bem. Quando sabemos se é hora de participar? Falar isso para um tipo emocional, né? Eu vou falar, segue o coração. Eu vou falar, segue seu coração, segue intuição. Se for você que é prático, vai falar assim, vai embora, vai lá fazer, né? Chegou sua hora. Foi um tipo 8, então vai quase empurrar a pessoa para dentro da sala, né? Vai falar, não, vai lá, bora. Para mim, eu acredito muito no momento da pessoa. Eu falo muito isso. Não força, gente. Não força. Cada um tem seu processo. E quando for um momento, a pessoa vai sentir que as coisas vão confluir para que tudo dê certo. Às vezes, milhões de coisas são desmarcadas e compromissos e aquilo acontece. Então, quando é para ser, vai ser. Porque eu falo que a gente sabe disso. Tudo que você manda para o universo devolve de volta para você. Então, ele vai devolver no momento certo, na hora certa. Show. Essa pergunta aqui é bem interessante também. Carlos Eduardo, como o Enneagrama pode ser aplicado no mundo corporativo? Nossa, eu posso dizer que em praticamente tudo. Porque você entendendo como as pessoas que trabalham, os funcionários, seu diretor, entendendo como ele funciona, o que motiva, a forma que eu dou um feedback, como que é o estilo de liderança dessa pessoa, como que a gente vai resolver os conflitos, como cada tipo resolve conflito, como cada pessoa tem estratégia de resolver um conflito. Isso, para mim, não consigo imaginar a empresa sem isso hoje. Para mim, sem gestão
humana, sem trabalhar com o ser humano, isso para mim é uma empresa que está fadada a terem problemas que daqui a pouco a gente não vai conseguir resolver. O ser humano se conhecer, conhecer o outro, a gente trabalha junto, em equipe, e entendendo o que um tem a contribuir e o que o outro tem a contribuir. Então, a gente coloca cada pessoa no seu lugar, entende a motivação de cada um, entende o perfil de liderança, sabe resolver os conflitos. É uma ferramenta que eu acredito que o mundo corporativo precisa conhecer. Que poucas pessoas têm acesso a essa ferramenta e que, com certeza, mudaria muito o rumo de muitas empresas. Vamos, nessa linha, usar um exemplo, Vivi. Imagina aí um colaborador tipo 6 e um líder tipo 8. Que tipo de conflito pode acontecer? Muitos conflitos. O tipo 8, muitas vezes, se ele tiver num perfil muito preso à personalidade, ele não vai ser líder, ele vai ser chefe, né? Ele manda, é do jeito dele, ele vai fazer e ele quer que faça. E ele enfrenta um medo do jeito que dá. Para ele, o medo, ele está escondido lá dentro, ele não mostra o medo, né? E o 6 não. O 6 é uma pessoa que vai ver milhões de pensamentos negativos. O 6 é aquele que vai mostrar o medo. O 6 é aquele que o medo está presente. E se isso acontecer, meu Deus, ele vai começar. E o tipo 8 vai virar e falar, bora lá, bora pra frente. O tipo 6 vai ficar freando, colocando um freio de mão. E o tipo 8 querendo avançar, entendeu? E muitos conflitos podem acontecer. Inclusive, um tipo 8 mandar um 6 embora, né? Ou então, brigas, milhões de brigas. Eu falo que isso acontece a todo momento, quando a gente vê os instintos também. Os instintos no ambiente corporativo, eles influenciam muito mais do que o próprio tipo. Porque se você pega uma pessoa que é mais fechada, que é mais introvertida, mais calada, por exemplo, uma pessoa autopreservação, e coloca ela para trabalhar no setor comercial, coloca ela para trabalhar um lotado de gente, essa pessoa pode não conseguir produzir. Essa pessoa pode ir embora para casa frustrada, cansada, desgastada energeticamente. Entende? E além dos eneatipos, né, que nós estamos falando aqui um pouquinho sobre eles, tem ainda, né, se a pessoa é autopreservação, aquela pessoa que prefere, né, estar ali mais sozinha, trabalhar. Sim, trabalhar mais sozinha. O sexual, que normalmente tem uma preferência ali de trabalhar junto com uma única outra pessoa, né? Ou mesmo social, que gosta de estar ali, né? Tá com a galera, tá. E isso também pode ocorrer os julgamentos, porque como a gente já falou aqui, né? O ser humano, ele quer que o outro seja como ele é. Então, como as pessoas não têm consciência... Sim. E como as pessoas não têm consciência, quando não tem uma ferramenta como essa, de que existem 9 eneatipos, né? E ainda os subtipos, tem as asas, essa pessoa pode estar integrada, pode estar desintegrada. Então a gente passa principalmente a eliminar ali o julgamento. E aí vem o quê? O entendimento. O entendimento vai trazer a leveza, vai melhorar os relacionamentos. Porque às vezes acontece, né? A gente faz vários tipos de treinamentos corporativos e o Enneagrama também. E às vezes um líder, como você disse, um líder, um chefe, né? Manda uma pessoa embora que pode ser um excelente colaborador, uma pessoa tecnicamente muito boa, uma pessoa honesta, uma pessoa que cumpre os horários, só que talvez ela está faltando com algo ali por falta de autoconhecimento. Perfeito. Às vezes a pessoa tem tantas ferramentas, tanto conhecimento técnico, mas falta justamente o autoconhecimento. Ela joga fora, muitas vezes, todo aquele conhecimento que ela tem, né, pela falta do autoconhecimento e da inteligência emocional. Eu penso assim, a gente fazer o Enneagrama e voltar para casa, os nossos relacionamentos são muito impactados, né? Às vezes o nosso casamento é muito impactado, a relação com os nossos filhos, nosso pai, nossa mãe. Imagina no ambiente corporativo, se todas as pessoas fazem, todas as pessoas conhecem um a um, é uma equipe, então eles vão ter um alinhamento, eles vão ter, a engrenagem ela vai estar funcionando muito mais certa, sabe? Porque as pessoas vão se entender que fulano tem habilidade para isso, ou que outro fulano tem habilidade para aquilo. Isso vai ficando mais fácil, entender quando o outro, às vezes, tem uma limitação, entender o ponto fraco do outro, ajudar naquele momento. Não, vem cá,
saber a motivação, saber a palavra correta para aquela pessoa, né? E quando a gente fala de relacionamentos no trabalho, né, quantas pessoas acabam tendo dificuldade de relacionamento dentro das suas casas também, Sim, né, seja com perfeito. filho, né, seja com esposa, nesse momento, né, que as pessoas estão mais dentro de casa, né, quantos Perfeito. conflitos podem acontecer justamente por esse julgamento, né, de não entender, não acolher, inclusive não aprender com aquela pessoa, porque todos nós podemos transitar em todos os eneatipos, não é isso? Todos nós visitamos os 9 quartinhos, né? E isso fica muito visível. A gente transita, tem momentos de vida que a gente está em um, tem momentos de vida que a gente está em outro, mas tem o nosso ponto de partida, tem a nossa motivação principal. E nesse momento também eu fico pensando, ainda bem que eu conheço o Enneagrama, porque ficar nessa quarentena sem conhecer o Enneagrama, eu acho que eu estaria ficando meio louca já, né? Eu sou muito autopreservação, eu sou muito fechada, eu preciso do meu tempo. Eu falo que eu preciso, às vezes, ficar sozinha, porque eu me ligo na tomada, eu reabasteço as minhas energias. Entender todo esse processo, eu costumo dizer que o Enneagrama salvou meu casamento. Eu sei, todas as pessoas que já fizeram Enneagrama comigo, eles sabem disso, porque eu falo. A gente é completamente diferente, eu e o Pedro, né? Eu sou muito emocional, o Pedro é muito prático. E eu não entendia a sensação de não ser amada por ele. Era uma coisa louca que eu falava, gente, esse cara não tá nem aí pra mim. Não é possível, né? Porque eu queria atenção, eu queria carinho. E a forma dele de dizer eu te amo é me protegendo, me dando segurança. E eu Pedro é falo que eu tipo ficava 8. esperando. Ele é 8, né? O Pedro é 8. Entendi. E aí você fazia algo por ele com o coração e às vezes não vinha, talvez até um obrigado, né, ou uma retribuição com relação àquilo que foi feito, e aí o bicho pega, né, Vivi? Não, e a gente é muito diferente, porque ele é 8, eu sou 2, e ele é social, eu sou autopreservação. Então, a gente vivia em pé de guerra. Era muito pé de guerra, porque eu totalmente emoção, carinhosa, jantar romântico. Aí fazia um jantar romântico, ele, pra que isso? Tipo, pra ele não era nada, ele desmerecia tudo que eu tava fazendo, entendeu? E aí eu morria, aquilo, tipo, eu falo que muitas vezes eu falava, gente, não é possível, esse cara não tá nem aí pra mim. E aí você vai entendendo esse processo, né? E eu falo que o Pedro é da galera, então ele era... Quem fez meu Enneagrama sabe muito bem do que eu falo. Era Dia dos Namorados na galera, festa com a galera, casa com a galera, gente com a galera, é sempre a galera, entendeu? Então a gente não tinha momentos sozinho. E eu sentia muita falta disso, né? Tanto meu momento, quanto o momento A2. Porque ele sempre estava no povão. Sempre tinha um monte de gente no meio da gente. Entendi. A Camila Bernabi, está perguntando aqui, ó, fala para nós a diferença dos 3 tipos aí, do emocional, do prático e do racional. Dá uma resumida aí, Vivi. Perfeito. Práticos são pessoas que são mais dinâmicas, são pessoas mais da ação, são pessoas que para elas prevalecem energia corporal, de colocar em prática, de agir, executar. Como eu disse no início, são pessoas que sentiram lá na infância a sensação de insignificância e elas têm um sentimento muito presente, o sentimento, a energia, né, que move esses tipos, a energia da raiva. A gente vai ver que isso é diferente para cada tipo no Enneagrama. A gente vai ver que o 8, ele sente a raiva e ele coloca ela para fora com a mesma intensidade que vem. O 1, a gente já vai ver que a energia da raiva, ela tá ali, aí o 1 sente a energia da raiva chegar aqui no pescoço, aqui na garganta, e muitas vezes ele engole essa energia. Ele não permite que essa energia saia para fora. E o 9, ele olha para a raiva e fala, raiva? O que é isso? Ele anestesia essa raiva, ele bloqueia. Então, a energia que move esses tipos é da raiva. E são pessoas que querem ter o controle de tudo, o controle da vida, o controle da situação. E querem resistir, custe o que custar. A gente vai ver que mesmo que seja resistindo, não fazendo aquilo que você quer, ou não fazendo aquilo que você está falando para fazer. É do jeito dele. Quando ele quer, é do jeito dele.
Já os tipos emocionais, 2, 3 e 4, são tipos que, para eles sentiram uma sensação de não serem amados, uma carência afetiva lá na infância. E o sentimento, as emoções são muito fortes. Mesmo para o tipo 3, que muitas vezes a gente fala, mas o tipo 3 não sente. Sente sim. As emoções, elas estão ali. Ele só não mostra essas emoções. Ele só ocupa a cabeça dele com trabalho, com um monte de coisa. O 2, ele coloca todas essas emoções para fora para entender o outro, entender o que o outro está sentindo, entender os sentimentos das pessoas, se colocar no lugar do outro. E o 4, ele quer entender esse mundo interno que ele vive. Entender esse turbilhão de sentimentos e emoções que ele vive dentro, né? E eles têm muita preocupação, muita dificuldade com a identidade deles, porque eles são muito voltados para a opinião dos outros. Eles se adaptam muito facilmente ao que os outros esperam deles. Já os tipos 5, 6 e 7, que são os racionais, eles são tipos que, para eles, é a mente. A mente vem primeiro. Primeiro eu penso, depois eu faço, depois eu sinto, né? Pensamentos, projeções mentais, criatividade, ideias, projetos. São pessoas que a mente é onde que guia, é o maior guia. E lá na infância, eles sentiram uma sensação de incapacidade. Eles sentiram que eles estavam sozinhos, que eles não foram protegidos como eles deveriam. Isso gerou muito medo. São tipos que que neles existe a gente chama que é a tríade do medo. Tem um medo, é muito frequente neles. E aí cada um vai ter um medo de algo, né? O medo do 6 é o medo do futuro, das projeções, é o medo do 5, é o medo da invasão. Aí a gente vai percebendo como isso acontece em cada tipo. E são tipos muito ansiosos, tanto 5 quanto 6 e quanto 7. A ansiedade é muito grande. Por quê? Porque a mente, ela funciona muito rápida. É muitos pensamentos e essa mente, às vezes, cria cenários além do que é real, além do que está acontecendo. Show de bola. Tem muitas perguntas rolando aqui, mas não dá mais tempo, não. Na verdade, aqui já está virando quase um curso isso aqui, né, Vivi? Exatamente. E eu acredito que as pessoas estão aí, quem não participou, está bastante curioso aí para saber, né, em qual eneatipo se encaixa aí. É claro que as pessoas começam a ter uma ideia, mas mesmo durante o processo ali do curso do Eneagrama, as pessoas acreditam que são, né, um tipo ali, ou se encaixam melhor num tipo, e quando percebem, na verdade, é um outro tipo. Eu falo até por mim, né, eu tenho muitas características do tipo 8, eu tenho muitas características do tipo 3, tenho bastante do tipo 5 também, né? Então, e hoje eu vou conscientemente visitar, né, algumas casinhas ali, tem uma asa muito gostosa ali no 9, né, no tipo 9, né? Então, do pacificador, né? Então, é muito legal você entender tudo isso, né, e ter escolhas. Né? Eu quero ficar naquele quartinho hoje, esse quartinho vai me fazer bem, eu vou ficar por ali. Né? Então, eu vejo como o Eneagrama uma ferramenta extraordinária para isso, né? Para a pessoa principalmente se sentir bem, né? Se sentir ainda melhor. Aqui eu vou pegar, tem mais, acho que uns 2 ou 3 minutinhos só. Tem uma pessoa que perguntou, na verdade, com relação ao relacionamento também, né? Quando se tem dúvidas em um relacionamento, isso quer dizer que a resposta é não. Não necessariamente, né? Na verdade, é aquilo que a gente já falou, né, Vivi? Que as pessoas desejam e querem que as outras pessoas sejam como elas, né? E tomar consciência, né, de como você funciona pode fazer toda a diferença aí nos relacionamentos. Rogério. Vivi, a gente tem aí, acho que mais 1 ou 2 minutinhos só. Ok. Da melhor maneira aí, veja como que você pode, né, fechar aí, passando uma informação para essas pessoas, para aqueles que já participaram, para aqueles que não participaram. Fica aí esses 2 minutos para você aí. Olha, o que eu quero deixar para vocês é que nesse momento que a gente está vivendo, o Eneagrama, quem já fez o Eneagrama, usa as estratégias, usa todas as ferramentas que você aprendeu lá, use a sua flecha da integração, vai no seu ponto de desintegração, pega as coisas boas, aprenda o que você pode pegar das suas asas, veja, se auto-observe, analise como você está nesse momento
E mais do que isso, para quem não fez Enneagrama, corra, vai lá, se conheça. 5 segundos, Zizi. Muito obrigado. Beijo.